Bom, vamos falar então das leituras concluídas no mês de outubro. Foi um mês bem atípico, gente, porque no começo do mês eu tava assim, meu Deus, me arrastando nas leituras. E não é sempre que as leituras para mim fluem super bem, que eu consigo fazer um monte de coisa e terminar vários livros, né? Num mês que eu considero mais tranquilo, assim, no sentido de mais fluido, eu consigo ler um livro ou dois ali por semana, né? Esse mês eu passei o início do mês tendo finalizado dois e chegou nessa última semana, foi assim, terminando um atrás do outro. Se bem que eu foquei bastante em terminar esses livros, não porque eu tinha algum prazo ou algo do gênero, mas eu gosto de iniciar o mês com as coisas um pouco mais organizadas, né? E ter ali alguns livros para começar. Então eu gosto de fazer esse refresh de um mês para o outro e para mim funciona super bem. Vamos começar então com as leituras da Biblioteca Secreta. Nós estamos lendo 5 peças do Shakespeare. A primeira peça é o Romeu e Julieta. Confesso para vocês que é a minha menos preferida até o momento de tudo que eu já li, mas eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês, falando sobre o que a gente pode aprender aqui com este casal, que é com o Romeu e com a Julieta. Aquilo que eu sinto que a gente não pode, não deveria pelo menos ceder aos prazeres imediatos. Vocês vão ver que os vídeos falando de livros vão mudar um pouquinho aqui no canal, então não vai ser aquela resenha de ponta a ponta, e sim muito mais aquilo que eu consigo aprender desses livros, reflexões que a gente pode tirar, lições que a gente pode aprender com essas obras. Então recomendo que vocês assistam os vídeos. Então não vou fazer spoiler, não vou falar da narrativa de ponta a ponta. Deem uma chance então para esses vídeos. E aqui eu tinha muito aquela visão inicial de que era uma história romântica, muito pelo aspecto de como que eu consumia essa história através de outras mídias, música, cinema e etc. Mas aqui eu encontro não um casal, né, com um amor saudável e etc, mas um casal que precisava de um pouco de temperança, e é isso que eu falo também num vídeo que eu fiz comentando a obra, porque dentro da Biblioteca Secreta eu estou fazendo alguns vídeos de final de livro, onde eu trago alguns contextos teóricos, algumas análises, algumas chaves de interpretação, algumas coisas que eu penso sobre a obra. Então isso está dentro da Biblioteca Secreta. O link também estará aqui na descrição para vocês. A próxima obra que eu li, e foi a última daí deste primeiro volume do box do Machado de Assis, foi Yaya Garcia, e até o momento foi o livro que eu menos gostei do Machado. Nessa história a gente vai ter inicialmente uma história de um casal, né? Não de um casal romântico, né? Mas de um homem e de uma mulher. Ele se apaixona por ela também se apaixona por ele, mas eles são de níveis sociais totalmente diferentes. E ela acaba rejeitando, né, esse afeto dele, porque ela não queria ficar numa situação ali de desequilíbrio de poder nesta relação. Esse homem acaba indo para a guerra, ela se casa com um outro homem bem mais velho, numa situação de um casamento muito de conveniência, de respeito, do que um amor amoroso, romântico. Eis que esse antigo pretendente dela volta da guerra e começa a frequentar assiduamente a casa dela, porque ele era amigo do seu esposo. Então a gente vai ver esse personagem desenvolvendo um afeto por uma outra integrante ali desta família, que eu não vou trazer aqui, e a gente vê daí essa personagem inicialmente trazendo alguns dilemas, né? Porque ela tá num relacionamento, mas ela ainda nutre algum tipo de afeto por este homem. Então, isso vai endereçar alguns rumos dessa história de todos esses personagens. Aqui a gente tem como nome Yaya Garcia, né, para esse livro. Eu não considero que Yaya Garcia é a grande protagonista desse livro. Para mim é a Estela. Eu não tive uma boa experiência porque eu fui lendo dentro da meta que eu tinha estipulado ali para a Biblioteca Secreta, e o pessoal que leu numa sentada falou que teve uma experiência melhor do que a minha. Só que é engraçado, porque esse livro, na época, ele foi lançado em folhetim. Então, as pessoas também liam aos poucos, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, não foi um livro também
tão aceito pelo público na época, mas aqui estamos encerrando. Ah, eu não comentei, a próxima peça que a gente vai ler do Shakespeare é o Hamlet. Caso você queira ler conosco, será muito bem-vindo, mas você não precisa entrar para ler todas as peças. Se você quiser entrar para ler uma só, tá tudo bem. Da mesma forma com que o próximo livro que a gente vai ler do Machado é o Memórias Póstumas, vai ser uma releitura para mim, e a gente começa agora na metade, mais ou menos, de novembro. Então fica o convite para vocês e fica aqui esse comentário então sobre Yaya Garcia. Agora vamos para os clubes que eu participo. Eu estou participando do clube da Monique, então a gente leu o Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, mas confesso para vocês que não foi um livro que eu super amei. Eu queria contar, gente, quantas vezes que esse autor fala então aqui. E eu sei que é um livro que ele é destinado a um público mais infantil, infanto-juvenil, né? Mas o que me incomodou não foi esse aspecto de que é uma história mais tranquila por ser de criança, porque a gente tem Alice no País das Maravilhas que não é tão tranquilo assim. E eu gosto muito, né, desse livro. Mas eu achei a escrita um pouco caricata também. Mas eu tenho que ter noção que eu leio bastante coisa, eu tenho conhecimento de bastante coisa sobre o Rei Arthur, e é uma das minhas áreas de interesse, é uma das áreas que eu gosto. Eu já assisti muita adaptação, já li As Brumas de Avalon, já li também a versão do Bernard Cornwell, que por sinal me deu vontade de retomar a leitura depois de ler esse daqui. Não funcionou tanto para mim, mas eu gosto muito de pensar na instituição da cavalaria, porque é basicamente o que vai reger essa sociedade, esses valores morais de todos esses personagens que estão aqui inseridos. Então eu gostaria que isso fosse um pouco mais explicado no sentido do que é essa instituição, quais são os valores, quais são os desdobramentos, quais são os direitos, porque aqui a gente vai ter muitas essas pessoas saindo, né, uma história de aventura, saindo nas suas empreitadas para defender moças. E, óbvio, fica subentendido algumas questões, mas eu acho que eu gostaria de algo um pouquinho mais aprofundado. Não funcionou pra mim e tá tudo bem, gente, faz parte. Eu li como leitura complementar... Ai, gente, esse livro ele sempre parece que tá de ponta cabeça, porque as caveirinhas estão aqui, mas ele é assim. Eu li o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, pro Clube Epílogo, e confesso pra vocês que também não curti tanto essa história. É a obra que vai inspirar o Gabriel Garcia Marques a escrever 100 Anos de Solidão, então por isso só a gente tem essa importância da obra. Ele vai ser importante também para toda a literatura latina, mas pensando assim em construção, eu achei muito desconexo as passagens. A gente tem um homem aqui que no leito da morte da mãe dele prometeu, né, para ela que ele ia atrás do pai. Ele sai nessa empreitada, ele descobre que o pai dele já morreu, ele começa a escutar várias histórias de quem era esse pai. Dá a entender aqui que esse povoado, pra mim, ele é um grande purgatório. Então, até a Thay, ela fez algumas relações com a Divina Comédia, eu concordo com algumas dessas relações, mas eu acho que é aquele tipo de livro interessante pra você ler e conhecer ali as inspirações. Eu acho que o Gabriel Garcia Marques fez muito com essa inspiração. Eu acho que é o tipo de livro que... eu acho que ele conseguiu melhorar muito o estilo do que o Juan Rulfo propõe aqui em Pedro Páramo. E eu fiz um vídeo sobre yoga do Emmanuel Carrère. Esse livro aqui, eu gostei muito de ler ele. Na verdade, assim, tem algumas partes dele que eu não curto tanto. Eu gostei principalmente de 2 capítulos, ele é composto por 5 ao todo. Eu gostei do terceiro, que é a história da minha loucura, e o último, Continuo a Não Morrer. Então, de um livro de 250 páginas, eu gostei mais de 100 páginas dele. Fiz um vídeo aqui falando sobre como que é esse processo de você receber um diagnóstico, que eu acho que é uma coisa interessante, importante, principalmente para quem nunca vivenciou isso, ter essas referências, ser empático com esse processo. É um vídeo que eu gostei muito de fazer. Não é uma resenha também do livro, são muito mais extrapolações, coisas que eu pensei a partir dele. Então, se você gosta daqueles vídeos assim, que eu dou uma devaneada, que eu trabalho um pouco as ideias da minha mente, então esse é um vídeo que provavelmente você vai gostar. Falando de estudos, né, literários, eu li A Arte de Ler. Esse livro aqui eu gostei muito dele, gente. Ele foi uma leitura bem tranquila. Eu fiz a leitura de um capítulo por dia, tá? Cada capítulo tem ali entre 10 e 12 páginas, então é bem tranquilo, tá, de ler. E eu acho que é um livro extremamente didático, porque
Ele é bem estruturado, ele traz exemplos, ele traz a ideia, ele sustenta a ideia em vários exemplos e depois ele resume as ideias que ele trouxe. Então é um livro gostoso de ler, porque mesmo que você esteja se sentindo às vezes um pouquinho perdido no que ele está propondo, vai ter um fechamento, você vai conseguir entender as coisas. Eu pretendo trazer novidades em breve sobre esse livro para vocês. Não tão em breve, provavelmente ali por janeiro, mas tenho novidades para falar sobre este livro, recomendo a leitura. Lembra que eu fiz uma enquete perguntando para vocês qual livro que eu deveria ler? Bom, vocês escolheram Acotar. Demorei, mas não deixei pra lá. Eu terminei ontem o primeiro volume, que é o Corte de Espinhos e Rosas, e eu confesso para vocês que eu já estou na página 250 do segundo volume. Gente, é uma obra-prima? Não. Tenho diversas críticas? Tenho. Mas isso aqui parece uma droga, gente. Ele vicia. Você quer saber o que tá acontecendo. A escrita lá é extremamente envolvente. O romance ali, você quer saber o que vai acontecer. Então, esses últimos dias que eu tava meio com baixa energia, uma serotonina rápida, fácil, era o que eu tava precisando, mas estou fazendo vlog de leitura e comento. Na verdade, assim, gente, eu li esse livro em um dia, em 24 horas, eu confesso pra vocês. Então, o vlog vai ser mais ou menos assim, comentando o que eu li. Eu vou tentar fazer mais essas atualizações dos outros livros, mas eu tô lendo muito rápido. Então é difícil ficar parando ali várias vezes ao dia para ficar atualizando, mas eu vou fazer o meu melhor, mesmo que às vezes o meu melhor seja uma bosta, gente, mas estou aqui. Se você não conhece essa história, a gente tem a trajetória de uma personagem, a Fairy, que ela tá vivendo ali, caçando para a sobrevivência da sua família. Ela acaba matando um lobo, que é um ser feérico, e tem um tratado de que os humanos não podem matar os feéricos, a menos que eles ataquem os humanos, e por conta desse tratado ela teria que ir viver na corte primaveril, né, viver no reinado lá de Prythian, não sei se é assim que fala, Prythian, mas ela acaba se apaixonando por uma pessoa dessa corte. Essa pessoa tem toda ali uma maldição em volta dela e ela vai trabalhar daí para dissolver essa maldição e é submetida a uma série de provas, coisas que ela precisa vivenciar para salvar seu bem-amado. Então, eu tô no segundo volume já, mas eu trago, provavelmente, eu vou terminar essa série nessa semana, que eu vou sair de férias. Eu acho que é uma leitura super tranquila para eu ler na minha semana de férias sem nenhum compromisso, sem precisar utilizar muitos neurônios, mas tenho comentários a tecer sobre este livro. E o último livro lido, a gente tem então um intermezzo, que eu fiz um vlog de leitura aqui, acompanhando todas as passagens, todos os capítulos. Vai estar aqui também o link para vocês, se vocês quiserem me ver chorar na câmera, é a oportunidade. Ele ficou um pouco longo, mas eu acho que eu consegui trazer bastante das reflexões baseadas nesse livro. Nós temos aqui a história do Peter e do Ivan, que são irmãos. Eles acabaram de perder o pai e eles estão lidando com esses sentimentos por conta do luto, né, que eles estão vivenciando, cada um à sua forma. A gente tem o Peter sendo o irmão mais velho, ele tem 32 anos, ele é advogado, um cara que vive muito de aparências, e o irmão dele é mais novo. E ele tem um relacionamento com duas mulheres, e é um relacionamento mega complexo, um relacionamento aberto, mas que você vê que ele é aberto, talvez não pela questão de, vamos amar outras pessoas, muito mais por uma imposição que tem ali de uma pessoa que não pode estar 100% nessa relação. E a gente tem daí o Ivan, que é o irmão mais novo, ele tem 22 anos, eles têm 10 anos de diferença, que é um enxadrista meio em decadência ali, ele não tá saindo tão bem nos jogos, e ele conhece uma mulher, a Margaret, que é uma mulher mais velha, de 36 anos, eles começam a se relacionar, e aqui a gente vai falar muito de relacionamentos humanos, de traumas, de pessoas tentando sobreviver ao luto, pessoas que se sentem abandonadas. Assistam o vlog, é um livro que me surpreende bastante. Eu acho que se você para refletir, você consegue tirar bastante coisa desse livro, que por isso que eu acabei chorando, porque ele me tocou em formas assim muito profundas, muito importantes. E com esse, então, a gente finaliza essas leituras do mês de outubro. Me digam aqui nos comentários o que vocês leram também. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço, como sempre, os membros do canal que me acompanham em algumas dessas leituras, e eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal.